conjunto de vídeos que tratam aí do processo de elaboração de projetos de trabalho voltado aí a profissionais do campo da psicologia. Nesse vídeo eu vou estar tratando um pouco sobre uma parte do projeto de trabalho que diz respeito à apresentação da justificativa. O texto da justificativa, eu diria que seriam justificativas, né? Porque ele vai ter um conjunto de elementos aí que dão sustentação ao leitor do projeto de trabalho, para que ele possa pensar o porquê aquele projeto é justo, porque ele cabe. Então ele vai falar um conjunto de situações que deixam entrever ali aquele projeto de trabalho como necessário. De certo modo, ele possibilita um certo acolhimento do leitor para a importância daquele projeto de trabalho. Então a justificativa, ela pormenoriza a importância do projeto, dizendo do porquê que ele é justo diante de um determinado problema. Então, eu vou estar aqui falando de um conjunto de elementos, não penso que eles devam ser desenvolvidos nesta ordem, mas como eu já falei lá na frente, esses conteúdos eles devem ser apresentados de modo bastante denso e não extensivos. Denso, curto, mas não extensivo. Então, assim, um dos elementos que devem compor este texto da justificativa é algum aspecto histórico e político do problema que se propõe a intervenção. Então, acho que aqui é um bom momento de se falar de que deve ser denso, enxuto, mas não extensivo, né? Porque a história é algo muito extenso, a depender de como você aborda, da quantidade de autores que você busca para situar a história. Por isso, em algum momento, eu também já falei de que é importante a gente buscar referências que sejam nucleares para aquilo que a gente vai estar tratando dentro de um projeto de intervenção. Além de algum conteúdo sobre a história, um pouco sobre os aspectos teóricos do problema ou do fenômeno que será abordado, indicando como ele é concebido pelo âmbito da psicologia. E também a sua importância de ser abordado na perspectiva da psicologia, localizando aí o fenômeno psicológico implicado, né? O significado, medo, autonomia, algum fenômeno psicológico que dê conta disso, né? Então, pensando um pouco um exemplo que apresentamos no outro vídeo, onde trabalharíamos aí a ressignificação do trabalho aí de trabalhadores do campo da atenção hospitalar, de pacientes oncológicos, sobre a dor e o sofrimento envolvido no seu cotidiano de trabalho. Pensamos lá atrás um projeto com esta temática e este objetivo, né? De certo modo, eu até retomei aqui o objetivo desse projeto. Ora, um aspecto teórico muito importante aí é a concepção de morte, é a concepção de sofrimento no trabalho. Então, são elementos teóricos aí que o autor de um projeto de trabalho que tenha um objetivo desta monta precisa dar vistas, né, deste elemento teórico com o qual ele pretende trabalhar e o qual ele pretende ressignificar. Um outro item da justificativa bastante importante é mostrar ali como que este fenômeno, né, com o qual pretendemos lidar, ele é possível de ser acessado aí no campo da interdisciplinaridade. Por exemplo, se a gente for pensar esse processo de trabalho junto à ressignificação do sofrimento, a gente pode pensar como que ele se articula a ideia de saúde do trabalhador, com profissionais aí que atuam junto à saúde do trabalhador, um profissional aí do campo médico para poder pensar os adoecimentos no trabalho, enfim. Então, de algum modo, vejamos, né? Não estamos pensando a psicologia nas instituições lidando com fenômenos compartimentalizados, como se esses fenômenos também não pudessem ser alvo de trabalho e ter aí a participação de outros tipos de profissionais. Outro conteúdo que precisa estar na justificativa, e sempre lembrando, não nesta ordem, e a depender também do tipo de projeto que vai ser realizado, esses itens podem ter intensidades diferentes nesse texto, né?
é a apresentação de dados estatísticos atualizados e realizados aí enquanto levantamento junto à população e à problemática que vai ser aí lidada, enfrentada. Por exemplo, apresentar dados estatísticos do sofrimento desses trabalhadores, do adoecimento no trabalho, enfim, a partir de pesquisas que se tem aí disponíveis no cenário nacional e, se for necessário, até mesmo internacional. E relacionado a isso, alguma pesquisa que, como eu falei, amplia a compreensão desse fenômeno. Um outro elemento importante é apresentar a relevância social da execução do projeto, ou seja, por que ele é importante para aquela população. Por que seria relevante socialmente, seguindo ainda o mesmo exemplo que eu já citei anteriormente, pensarmos a lide do trabalho com a dor, a morte, o luto, como ofício de trabalhadores. Por que socialmente esse projeto, se executado dentro de uma instituição hospitalar, poderá ter decorrências para a sociedade? Ora, facilmente esses trabalhadores mais bem preparados poderão acolher melhor as famílias, poderão situar mais seu trabalho perante a sociedade, perante ao papel da instituição hospitalar, diante do cenário social. Poderão contribuir com pesquisas nessa área e avançará a compreensão e a lide com esses fenômenos no decorrer aí do tempo. Um outro item bastante importante é convocar algumas pesquisas que falem de práticas semelhantes ocorridas em outros espaços e o alcance que elas tiveram, e aí situando um pouco mais aí no âmbito da prática. Então, vejam, aqui, como eu disse, há um conjunto de elementos importantes para ser desenvolvido no texto do trabalho que tornem esse projeto considerado justo pelo seu leitor. De modo que o seu leitor aí pensando uma coordenação de trabalho, pensando os pares de trabalho, pensando até mesmo a população ao qual o projeto se destinará, né? Porque esse mesmo projeto poderia ser de acesso dos trabalhadores deste hospital, pensando aí o exemplo que eu recorri a ele há pouco. Por último, ainda cabendo aqui no âmbito da justificativa, vale pensar que muitos dos trabalhos, sobretudo no âmbito das políticas públicas, pode fazer uso para a composição da sua justificativa de levantamentos, de resultados de conferências, de necessidades e pesquisas que tenham sido realizadas daí naquela instituição. Ele pode se voltar ao âmbito de produção e elaboração de conhecimento sobre aquela instituição de modo mais regionalizado, de modo até específico, aí se voltando àquela instituição. Isso comporá, então, o texto da justificativa. É um texto que não deve ter aí mais que 2 ou 3 páginas, mas deve dar conta de tornar ao leitor, de modo denso e de modo enxuto, o porquê é justa aquela apresentação de projeto diante daquela condição.